Cássio é o goleiro mais decisivo no Brasil que eu vi. Ah, mas pelo amor de Deus, eu escrevi no Isso aí meu eu Twitter concordo. ontem. Eu não li. Um absurdo. Eu fui o dormir. Cássio não ter jogado as 2 últimas Copas do Mundo. Eu também acho. E o goleiro e o técnico da seleção brasileira era o Tite. Eu também Eu acho. conhecia Ele trabalhou com ele no Aquele Corinthians. Júlio De Bruyne, que foi lá do meio campo, com aquela mãozinha de jacaré, aquele bracinho de jacaré do Alisson. Se é o Cássio no gol, ele botava pra escanteio. Mas mesmo ano E contra a passado. Croácia, Também. Ele pelo pegaria menos um um pênalti. pênalti ele pegava. Pelo menos um. E talvez até forçasse o cara. Escuta, eu preciso dar uma bica nessa bola aqui, porque esse goleiro ele vai pegar. Aí o cara dá uma bica, vai fora, vai Eu na trave. acho o Alisson um puta Entendeu? goleiro, tá? Eu não acho, não. Eu acho ele um puta essa goleiro. palavra não, duas vezes. Mas, vírgula. Meus dois goleiros hoje pra seleção brasileira, na ordem. Cássio e Everton. Cássio e Everton. Terceiro, deixa pra vocês escolherem. Agora, Não, eu porque o concordo. cara joga no Liverpool, porque Se o tem um cara joga jogador- no Ele é City. bom, não é porque ele joga no Lê. É bom. Não, ele é bom, nada. Como que Ele é o melhor bracinho? do que ele. Braço de jacaré. Não, faz o bracinho. Braço de jacaré. O De Bruyne chutou, ele fez assim, ó. Ah, claro que a bola entra. Lógico. Óbvio. Não, um Óbvio. país ter um goleiro como o Cássio, que ao longo dos últimos 2012, nós estamos falando 11 anos. Foi decisivo. É decisivo em quase todos os campeonatos. Em decisões por pênaltis, é um negócio absurdo. Um cara como esse não ir pra Copa do não ser titular do Brasil numa Copa do não, Mundo, ele foi eu pra acho 2018. não ser titular. Como eu acho que, aí volta um pouco no tempo, que um goleiro como o Rogério Ceni, com tudo que ele tinha Também poderia ter de jogado. repertório e Puta tudo goleiro. mais. Ah, o Rogério Senna era melhor que o Marcos. Vai. O Marcos foi titular. Eu em 2002, acho. que era Eu goleiro. acho que eu tô falando. Era o Que era goleiro do goleiro do Filipão. Filipão. Um goleiro Era como o Filipão. Rogério Ceni poderia ter sido. podia. Mas eu acho que o Rogério Ceni foi mais um goleiro que o Marcos. Eu também acho, o Rogério é um dos isso melhores que eu tô goleiros que eu vi. dizendo. Eu também. O Em Brasil 10 e teve- 14 poderia ter sido O Brasil teve o nos Rogério. últimos 20 anos aí, Ainda, né? quase 30 anos, É que o Dida goleiros foi como o 2006, Rogério né? Ceni e como o Cássio, e esses goleiros não terem jogado Copa do Mundo como titulares, eu acho o fim do mundo. É que nem o Dirceu Lopes. Eu sou veterano aqui, sou o velhinho da mesa. O Dirceu Lopes não disputou uma Copa do Mundo, cara. Não, um absurdo. não chegou a O Toninho disputar uma Guerreiro Copa do não foi pra Copa do Mundo em 1970, foi o Dario, a gente sabe muito bem a história, todo mundo conta, por imposição da ditadura militar. Se bem que o Toninho Guerreiro tava com sinusite, ele tava meio baleado naquela época. O Toninho Guerreiro era muito mais centroavante na época, ele era jogador de São Paulo, do que o Dario. Então, há casos, há aberrações da seleção, na história da seleção brasileira, Dirceu Lopes, Toninho, você acabou de falar. Toninho Guerreiro, agora o Cássio não ser titular. Não, e outra, Sumani, mas é que tô falando desses goleiros, porque as carreiras dos dois, tanto do Cássio quanto do Rogério, foram muito longas, ainda são, né? Porque são caracterizadas Cássio pela jogando. excelência. Sim, o Não, tempo são inteiro. 12 anos ali, ó, em No altíssimo auge, nível. Esse é. que é o problema do Marcos. O Marcos é assim, ó. Marcos teve um campeonato. Ele se machucou, né? E foi rebaixado. Não, e ganhou a Copa do o Marcos Mundo. é um jogador de altos e baixos. O Brasil ganhou a Copa do Mundo com ele, tá tudo certo, jogou não tem muito problema na Copa do nenhum. Mundo. Jogou Jogou bem. Na Bélgica ele pegou até pensamento. Foi, jogou pra Mas cacete. eu não Copa do Mundo Contra a entendo. Alemanha ele faz uma defesa maravilhosa. também, tava No chute 0x0. do Bierhoff. Bierhoff, pá! Porque não tinha braço curto. Exatamente. Não, ninguém está... Quando a gente fala que um cara é o mais... A gente não está diminuindo os outros. É uma questão só de comparação, talvez seja injusta. Constância, sequência, o Mas Cássio o Cássio realmente é um monstro, cara. O cara é muito decisivo. É O cara impressionante. ganha É jogos para o impressionante. Corinthians. Ele Desses, ganha. o Rogério Ceni tá mais pro Cássio, né? Porque o Marcos passou, o Marcos tem um monte de pino, O ficou um Marcos, tempão infelizmente, se machucou afastado. muito, né? Ele não teve a regularidade Mas não teve, que não você teve. fala, por Isso causa prejudica, disso. claro. Isso Mas prejudica, enfim, mas chegamos é à um goleiraço. conclusão que é bacana, Cássio é o único que pode renovar, mas o Corinthians não pode ficar só... Quantos anos se tem o Cássio? 35? Não sei. 36, né? Acho que é 36. Não, acho que um pouco menos. A Copa do Mundo é o ano que vem, não é isso? Não, 2026. Vai ficar tarde. Ano que vem tem a Copa América. Então, e o Desculpa, Fábio? gente, eu não sei, porque eu nem Quantos sei a minha anos- idade. Quantos anos tem o Fábio? 42 ou 43. Por que o Cássio não pode jogar uma Copa do Mundo? Eu também Pode. acho. A propósito, esse Fábio joga pouco, hein? É, Puta, não, que o goleiro Fábio- monstro, o né? Fábio- Se o clichê, Fluminense parece tá vinho. aqui, O o Zoff foi campeão meu. do mundo. O Zoff 40 foi anos campeão foi com 40 anos. capitão. 40 anos. Com quantos ele tem? Descobriu aí o Fábio? Peraí, ô, senhor, Não porque tem- eu gente, esqueço hoje o meu de tem- vez em Tem que quando. levar o cara, meu. Ô, acertei, 36. 36. cara, Da- esse cara mesmo. 26, tem 3 anos. Ele vai chegar lá com 39. Qual o problema? Eu acho que é um goleiro muito decisivo. Se ele É mantiver um esse jogador. nível, ele lógico, ganha se ele jogos. mantiver esse nível. Isso. Mas assim, a tendência é que mantenha, porque manteve ao longo da O carreira Cássio toda. teve um problema, né? Ele chegou a ser barrado lá pelo Mas preparador ele de teve um goleiro. probleminha porque tava desse pessoal tamanho. desse Exatamente. tamanho durante um período curtíssimo. Morreu a avó, não sei o que lá, Com tava Tite- gordo, com tava Tite- gordo. com Ele Tite de relaxou, treinador, não é. sei se teve problemas particulares ou não. Ele relaxou, ele tava gordo. Quando ele voltou a treinar, ele focou,
perdeu ali acho que uns 5, 6 quilos, ficou fininho e voltou a ser aquele Pô, mas você vê, goleiro. Sombra, nós estamos falando, o Cássio surge pro mundo em 2012 naquele Na jogo defesa, no histórico. jogo contra o né? Vasco. No jogo contra o Vasco. O Cássio São tem 11 anos, nós estamos falando de 11 anos. Substituiu o 11 Júlio anos. César depois de um E ele campeonato teve paulista. período ruim esse. Um ano só. Não foi um ano, foram menos, foram alguns 6 meses. Seis meses. Como é que chamava aquele treinador goleiro? Mauri Lima, Lima, carequinha. tá no Grêmio. E ele mesmo depois admitiu que ele realmente ele teve uma O Mauri queda. talvez tenha sido um Agora, cara, benefício pra ele. quando Ele é um fez aquilo. cracaço. Total. Ele é um cracaço. Agora, eu acho o fim da picada. Você tem um craque. Você tem mais que um craque. O Renato Augusto é um craque. Eu acho o fim da picada, foi o que você falou, depender só do Cássio. Pode. Depender só do Renato Augusto. Não dá. O time do Corinthians pode mais. Projeto O Cássio, pra mim, é o maior goleiro da história do Corinthians. Oh, Não tem nada Mas de o que eu vai. quero dizer é o Por que seguinte. vai, ah? Porque Fala outra é vez, uma fala outra vez. obviedade, Fala, parece fala. uma obviedade, que o Cássio é o maior goleiro do Corinthians. Jura? Mas o que eu tô dizendo é o seguinte, para um cara ser considerado o maior goleiro de um clube que teve como goleiros Gilmar dos Santos Neves, Monstro. Dida, Ronaldo Monstro. Giovanelli. Ronaldo, Goleiraço. Leão, Goleiraço. né? Com Monstro. conquistas, com títulos e tudo mais, não é pouca Mostra a coisa. grandeza dele. Mostra a grandeza Cara, eu vou Porque além. nós estamos falando do Cássio, o maior goleiro do Corinthians, que teve o Gilmar, que foi bicampeão do mundo pela seleção brasileira. Pela seleção brasileira. Na Copa de 58, o Gilmar era do Corinthians, em 62 era do Santos. Então, mas eu digo, ele foi campeão, é o Ele goleiro ganha, bicampeão do mundo. Ele ganha, acho que um Rio-São Paulo, um ou dois Rio-São Paulo, o Gilmar ganha no Corinthians, e o título do quarto centenário, que é de 54, ele era o goleiro. goleiro. Então, ele era o goleiro. Então, Mas por gente, que não ele é o colocá-lo? maior goleiro da história de um clube que teve esses caras, entendeu? É a Não é que grandeza. foi ele e o Pitombeira, exato. E pra Solito, muitos, Solito, e para muitos, ele é considerado já o maior jogador da Aí história que eu do queria chegar. Corinthians. Aí que eu queria chegar. Boa. Por que Eu não acho colocaram bom os três discutir do isso mínimo também. da história do não, mas tem Corinthians? gente que já acha que ele é o maior dos. mas quem que poderia ser maior que ele? O Rivelino? Não é. O Marcelinho Não é. Carioca. Marcelinho Carioca. Não é também. Sim, Não é o também. Marcelinho Não é. foi- Marcelinho ganhou muita coisa. Muito. Mas o Corinthians passa a ser um time internacional com o Cássio. Mas o Marcelinho também Entendeu? foi campeão do mundo, né? Não, mas o Cássio foi decisivo para a conquista da Libertadores Claro. da América e no Campeonato Sócrates. Mundial. Ele foi o melhor jogador é do fácil. Mundial. Vocês ele não todos foi o melhor conhecem goleiro. bastante futebol aqui. Vamos lá. Neto. Bastante futebol aqui. O Neto. Sem O ficar, Neto teve sem um ficar momento, elucubrando. Cássio, aqui ele tá Facicani, falando. você é obrigado hoje a eleger os 3 maiores jogadores da história do Corinthians. 3 Os maiores. três não, o maior jogador. O maior. o maior, Ficar só o no maior. Então tá bom. O maior. Você. Cássio. Você, Marcelinho Carioca. Sormani. Cássio. Pensado. Puta pergunta difícil. Mas vai ter de Ele responder. respondeu, ué. Cara, o Marcelinho... Bom, eu sou fã do Rivelino e do Dr. Sócrates, claro, mas o Marcelinho foi um jogador monstruoso. Que esse Seria cara... o Marcelinho, o E seu. pela sequência. Porque aí eu vou... Esse o Cássio tem. Então, aí é que tá, a sequência do Cássio já é maior, porque o Marcelinho vem, Cheguei em sai... 94. E 94. eu Pega vou- assim, 11 anos, 94 a 2005. Enquanto o Marcelinho Quesada são pensa, três eu vou- passagens, né? Porque ele sai, volta, sai, depois ele volta e encerra, né? Mas assim, o Cássio, você falou, pô, de 12 até hoje, são 11 anos. cara, no e auge. numa média, É. jogando Excelência, muito. é. Até nos momentos ruins, Você aí em casa. ele aparece mais. Então eu vou de eleja- Cássio, vai, pra não Cássio, contrariar a E mesa. você Pronto. aí em casa, Pronto. eleja o maior jogador do Corinthians de todos os tempos. Todos os tempos. Acabou o mundo hoje. Deus vai chegar e você fala, vai acabar. Parente, hein? Acabou o mundo. Mas assim, Nós precisamos- tá parecendo O o Bono. Eu até Precisamos surpreendo- eleger o maior jogador do Corinthians de todos os tempos. Eu elegeria o Cássio. E vou dizer uma coisa, é um privilégio para quem hoje está vivo acompanhando o futebol ser contemporâneo desse cara hoje. Vê-lo jogar eu vou até toda surpreender semana. O numa Corinthians situação. não pode, desculpa. O Corinthians não pode deixar o Cássio sair antes de terminar a carreira. Ele não pode botar outra camisa. Mas acho que ele nem toparia, Sormani. Não, de repente sim. Vai lá, Facica, desculpa. Eu vou até surpreender num nome que talvez ninguém citaria pra estar entre os top. Então é 3 melhor do nem Corinthians. citar, porque a gente vai vaiar você. Não Ó, vai. deixa eu só Se falar um negócio vier, pra você. não vem falar Não vem dele, com que a audiência casinho, tá hein? alta, hein? Não vem com Audiência casinho. tá alta, Você tá vai derrubar a bom. audiência. Era Não perto. vem com Mark e Frank Williams, por favor. Casinho, esses caras aí. Eu vou citar um cara que pra mim... Então vai, Rincon. City. O Rincon. Maior jogador da história do Corinthians? Não da história, mas Então, entre mas os top então- 3. Eu acho que Cássio, Marcelinho e Rincon.